E Iria, muita gente se pergunta do que se trata o feriado do dia 15 de novembro. Muita gente não sabe que é feriado, mas não sabe do que. Exatamente o feriado de dia 15 de novembro se diz que é a proclamação da República. E o que foi isso que marcou o nosso Brasil, essa data, que era muito esperada por todos naquela época? Não, o 15 de novembro, hoje em dia ele tem um significado muito grande, né? Porque a história tratou de fazer isso, a historiografia, de colocar o 15 de novembro como algo grandioso. Mas no dia 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República, não foi tão grandioso assim. Tanto é que a população não participou do processo, eles estavam à parte disso. Então, o povo em si só foi saber no dia 16 de novembro que o Brasil já não era mais monarquia, e sim uma república. Então, esse processo de importância para o povo só vai ser adquirida no decorrer da própria república, né? A partir da primeira república, do presidente Vargas, e por aí vai. Então, pode-se dizer que foi uma data assim que era esperada e não era ao mesmo tempo, e foi inesperada. Foi inesperado. Esperado por uma pequena elite que já tinha uma espécie de complô. Eu posso dizer que a proclamação da República pode ser chamada de golpe também, porque foi perpetrado por uma minoria da população, né? Os militares, a elite cafeeira, jornalistas, intelectuais. Então, esses marechais, esses militares, entre eles o Marechal Deodoro, que proclamou, né, que desembanhou a espada e proclamou a República, Benjamin Constant, Dino Bocaiúva. Então, eles estavam a par de tudo. Mas, como eu te falei, era uma elite que já estava esperando isso já há meses e há anos, né? Então, a partir daí, quando eles proclamaram, sim, aí o povo, nossa, proclamou-se a República, já não temos mais o imperador aqui no Brasil, então o povo foi pego de surpresa, sem dúvida nenhuma. A partir daí, a proclamação da República, o que aconteceu com o Brasil depois disso? O Brasil se tornou uma república militarista. Como eu falei, foi uma espécie de golpe. Hoje em dia se pode falar em golpe, não em proclamação deliberada. E se tornou uma república, entre aspas, militarista. Primeiro o presidente Marechal Deodoro, depois o Floriano Peixoto. Termina aí um período militarista, depois começa, de fato, com presidentes civis, com Prudente de Moraes, e assim vai adiante até chegar nos dias atuais. Mas o fato é que eu posso dizer que a República começou com esse golpe, começou bastante severo, né? Eles eram bastante autoritários, especialmente Floriano Peixoto, que o Marechal Deodoro ficou pouco tempo no poder, e o Floriano Peixoto quis, de certa forma, governar o Brasil com uma certa mão de ferro. Então, não começou tão bem assim a nossa república. Sempre os militares estão pelo meio, né? Pode-se dizer que o Brasil teve melhoras? Foi bom para o nosso país ou não, tudo isso? Sim e não. Então, no início, eu diria que não. O Brasil ainda continua atrasado, com os mesmos problemas do Império. Na Primeira República, pelo contrário, houve um recrudescimento de conflitos sociais no campo, nas cidades, né? Então foi um período republicano de 1889 até 1930, foi muito complicado. O Brasil era atrasado, era agrário. Esse contexto só vai mudar com a vinda do Vargas, que aí ele vai industrializar o país e vai dar um certo desenvolvimento, vai ter já uma nova forma, né, de se governar o Brasil. Mas falando do dia mesmo, do dia 15, o que foi que aconteceu? Ele reuniu a pessoa lá, o personagem principal de toda essa situação, que proclamou a República, reuniu, levantou e disse: somos agora totalmente diferentes. Olha, se eu te contar, no dia da proclamação, havia uma certa incerteza na própria proclamação. Porque, assim, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant queriam muito que o Marechal Deodoro fosse o líder, né? E ele se recusava porque ele tinha uma certa amizade com Pedro II. Ele tinha uma amizade com Pedro II. E o Pedro II jamais pensou que o golpe iria sair justamente de uma pessoa que ele recebia no palácio, inclusive, né? O Marechal. E aí ele enrolou, e nesse dia o Marechal Deodoro, no dia 15 de novembro, estava muito adoentado, ele estava com febre, estava de cama. E aí os comparsas, eu vou falar comparsas, né? Então os colegas dele, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e outros, disseram: você tem que vir para cá, vamos, por favor, temos que falar agora aqui na praça e proclamar essa república. E ele, mas
todo adoentado, ele levantou da cama e contra a esposa dele, ele foi, né, e chegou lá, e ainda com muito medo, com muito receio, com muita reticência, ele desembainhou a espada e declarou proclamada a República no Brasil. Então foi algo que todo mundo ficou olhando, mas o que é isso? É parada militar? O que está acontecendo aqui? Então foi bastante caótico, eu diria.